Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 8 de dezembro de 2022. Muitas notícias hoje, meus amigos, e notícias complicadinhas de analisar. Bem, quero começar por uma reunião de celebridades ontem no auditório Nereu Ramos, em Brasília. A presença de celebridades, índios, lideranças políticas e populares foi para apresentar uma carta aberta ao presidente Bolsonaro, cobrando do presidente Bolsonaro uma ação efetiva e, prestem atenção, dando-lhe um prazo. Eu confesso que fiquei um tanto quanto assustado em relação ao tal prazo. Os manifestantes que estavam lá no auditório Nereu Ramos disseram que até dia 10 eles esperam, senão o papo vai ser outro, vai ser com eles. Bem, é claro que este movimento representa, sim, uma ala da direita, porém deixa muitas preocupações no ar. Uma delas é que outra parte da direita, aquela que concentra-se na frente dos quartéis, não está nem um pouco de acordo com essa manifestação e com esse ataque direto ao presidente, ou melhor, essa cobrança direta ao presidente Bolsonaro, dando-lhe um prazo. Outro motivo de preocupação é o seguinte: uma vez que o prazo vença, o que eles farão? Reeditarão o Capitólio dos Estados Unidos, onde manifestantes entraram violentamente, e aí, pode-se dizer, infiltrados da esquerda, liderando o movimento violento, dentro do Capitólio, dando razão suficiente para a polícia do Capitólio atirar nos manifestantes e depois a ação política desdobrar-se com perseguição a todos os conservadores dos Estados Unidos, enfim, etc. A história que todos nós sabemos. Outro motivo de preocupação, e esse eu não posso atestar como verdadeiro ou não, porque trata-se sim de uma especulação, é que esse movimento é liderado por gente lá de fora, o que configuraria uma interferência ou uma intervenção direta de um poder estrangeiro. Bem, sobre esse aspecto, circula por aí, não digo a boca pequena, mas está aí no YouTube, alguns rumores de que esse movimento seja liderado por Carla Zambelli e Paulo Figueiredo. Há rumores também que tanto Paulo Figueiredo quanto Zambelli fazem parte do CIPAC. Não posso confirmar. Tudo isso, como disse, é especulação, não estou afirmando. Mas os rumores são esses, de que esse movimento é inspirado por Paulo Figueiredo e Carla Zambelli, que por sua vez teriam recebido orientações do CIPAC. E esse é o ponto mais preocupante da história, e vou tentar explicar de forma um pouco rápida e resumida. O CIPAC, para quem não sabe, pegando aqui uma rápida informação sobre o movimento, quer dizer Conservative Political Action Conference. É um grande evento político organizado pelos conservadores dos Estados Unidos. Bem, mas por quais conservadores? Nos Estados Unidos, como aqui, existe uma gradação enorme entre a direita ou entre os conservadores. Existe, por exemplo, nos Estados Unidos, conservadores como Mike Pence, é um conservador, mas também como Steve Bannon, que é outro tipo de conservador. Mas aqui, generalizando, diz então que é um evento político organizado pelos conservadores dos Estados Unidos que tem lugar a cada ano na cidade de Washington, D.C. e é realizado pela American Conservative Union. Reúnem-se até 10 mil participantes e encontram-se as personalidades mais importantes das diferentes correntes do movimento conservador norte-americano, tanto cargos eleitos como militantes de base ou dirigentes de organizações, bem como várias personalidades dos meios de comunicação. Dizem também, a boca pequena,
que o movimento foi criado por Steve Bannon para dar a Donald Trump uma liderança global, ou melhor, dar à direita uma liderança global, que seria, eventualmente, Donald Trump. Bem, aos moldes da esquerda, claro, porque a esquerda, todos nós sabemos, é internacional. A direita é fragmentada, sempre foi assim, isso é histórico. Existem várias gradações, como disse, de direita ou de conservadores. Aqui no Brasil, por exemplo, temos a direita dos cursinhos, é só um exemplo. Temos também a direita das hashtags. Temos a direita dos militaristas, temos a direita dos intervencionistas, temos a direita dos bolsonaristas, e assim vamos de gradação em gradação a uma grande colcha de retalhos. Por quê? Porque não existe um diretório central ou um partido que nos represente e nos una a todos debaixo de uma única liderança. Isso é histórico, acontece em todo lugar do mundo, exceto nos Estados Unidos, porque lá existe um grande partido alinhado aos princípios ou valores da direita, os republicanos. Mas a sua divisão interna é clara e notória. Basta vermos o que aconteceu nas eleições de 2019, quando Mike Pence acabou, para muitos, traindo o presidente Donald Trump. Mas existem outras lideranças. Agora mesmo, nos Estados Unidos, fala-se em um novo nome para os republicanos, que não mais o de Donald Trump. Bem, o governador da Flórida. Mas, enfim, esse é um aspecto apenas do esquema. O fato é que, por ser tão diversificada, pensou-se que a direita deveria ter sim uma liderança global para agir em uníssono com essa mesma liderança, nos mais distantes rincões do planeta. Só que não deu certo. E uma das razões por que não deu certo é que nenhuma liderança regional quer ser tutelada pela batuta de Donald Trump, pelo simples fato de que Donald Trump não conseguiu ele mesmo administrar o seu país a ponto de enfraquecer o pântano, por exemplo. Antes, muito pelo contrário, deixou-se levar por ações pensadas pelo fígado e acabou sendo praticamente proscrito da política norte-americana. É o mais perseguido dos atores políticos. Teve, inclusive, sua casa invadida pelo FBI. Razão pela qual parece não tem muita moral de dar receita aos outros países ou outros líderes de como fazer para que a direita seja unida. Donald Trump, aliás, tem na sua biografia a mancha de ter deixado o Irã enviar armamentos pesados para a Venezuela. Isso aconteceu nos últimos meses do seu governo. O Irã avisou que estava enviando vários petroleiros para a Venezuela, para dar gasolina para a Venezuela. Só que junto com os petroleiros, sabia-se, haviam armas. Essas armas foram transportadas também em pelo menos 7 voos de Boeings vazios que partiam de Teherã a Caracas. Boeings são aviões enormes, aviões de passageiros sem bancos, porém levando armamentos. Tudo isso se sabia. E Donald Trump, parece, não quis mexer com a história naquele momento, porque sustentava ou alimentava uma liderança política chamada Guaidó, que é praticamente uma liderança aceita até mesmo na Venezuela, uma oposição consentida, por assim dizer. E assim, de enrolation em enrolation, a situação da Venezuela nunca foi resolvida. E todo mundo tinha a expectativa que, durante o governo Trump, os venezuelanos seriam libertados. Esse também é um dos motivos para que ninguém aceite de boa a liderança global de Donald Trump. Querem outro caso importante? O caso de Israel. Benjamin Netanyahu, todos nós sabemos, sempre foi um forte aliado de Donald Trump. Foi.
Uma matéria saída no Times of Israel disse exatamente o seguinte, que Donald Trump não é mais confiável por pelo menos uma parte importante da direita israelense. A matéria dizia o seguinte: o líder do Likud, Benjamin Netanyahu, esquivou-se de responder se apoiava a tentativa planejada do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de retornar à Casa Branca, citando tanto o apreço pelo ex-aliado quanto a desaprovação de seu recente flerte com figuras antissemitas. Falando ao Meet the Press da NBC, Netanyahu deixou claro que prefere não se intrometer na política interna americana e se recusou a apoiar definitivamente Trump, com quem ele tinha uma lealdade vocal e descarada quando ambos estavam no cargo de líderes de seus países. Ele disse, literalmente, abre aspas, mantenha-me fora disso. Isso disse quando perguntado por Chuck Todd sobre se ele gostaria de ver Donald Trump como presidente novamente, chamando a questão de mina terrestre. Me deixe fora disso, eu não quero pisar nessa mina. Termina a matéria dizendo que, ou melhor, citando Netanyahu, ele disse que irá lidar com qualquer um que seja eleito presidente, aqueles com quem trabalhei no passado e qualquer um novo que venha para o centro da política, porque o vínculo de Israel e América é realmente um vínculo de provas e um vínculo civilizacional, e é forte. Porém, disse ele, lidarei com qualquer um e certamente não pisarei nessa mina terrestre. Já estou nesse negócio há tempo suficiente para cair em mina terrestre. Bem, como eu acompanho vários diários israelenses e também o que falam ou pensam os judeus da América, principalmente aqueles mais em cima do muro, tenho lido muita coisa a esse respeito, que Netanyahu precisa urgentemente desligar-se ou congelar essa ideia de que ele é amigo de Donald Trump, porque terá que tomar decisões muito fortes uma vez que volte ao poder. Entre essas decisões está o fato de romper o chamado Acordo de Abraão, porque para sustentar um gabinete, Netanyahu terá que fazer aliança com a ala mais radical da direita, que se sentiu muito prejudicada com o Acordo de Abraão, porque para Israel ter boas relações com o Bahrein, por exemplo, ou com os Emirados Árabes Unidos, precisou assinar um compromisso de não mais ter assentamentos na Cisjordânia, por exemplo. E aí a ala mais radical da direita israelense não quer saber de deixar a Cisjordânia para os palestinos. Então é preciso romper o Acordo de Abraão. Mas para rompê-lo, Netanyahu precisa deixar muito claro que o está fazendo porque não quer ficar sob a tutela de Donald Trump e Steve Bannon, porque isso só complicaria a situação de Israel, não apenas com os árabes, que verão o acordo desfeito, mas principalmente com esse novo governo americano, que está enchendo ainda mais Mahmoud Abbas de dinheiro, muito mais do que os outros governos. Então ele terá que isolar Israel dessas velhas ligações com Donald Trump, por exemplo, para poder satisfazer a direita do seu país. Ou seja, a direita de Israel não pode existir debaixo do guarda-chuva da direita global de Donald Trump. Agora, como podemos entender isso segundo o nosso cenário? Bem, o nosso cenário, se de fato tudo isso se confirmar, de que há uma direita aqui movida pelos interesses do CIPAC, essa direita nos colocará em maus lençóis, porque se no dia 10 ela promover
um espetáculo parecido com o Capitólio, toda a outra direita, ou melhor, todas as outras direitas, sofrerão as consequências, porque seremos tratados como terroristas, todos nós, conservadores ou de direita. Exatamente como aconteceu nos Estados Unidos, quem sabe, de modo ainda pior, o que impedirá as Forças Armadas de atuarem eventualmente a favor do povo num futuro não muito distante. Donald Trump queimou parte da direita norte-americana para criar uma direita internacional. Os israelenses descobriram que a sua direita pode ser queimada por conta deste vínculo entre Trump e Netanyahu. Netanyahu está se afastando de Trump também porque Trump tem valorizado muito o pensamento neonazista nos Estados Unidos. Pois é, são coisas de uma direita internacional que ninguém está afim de bancar, exceto uns e outros por aqui. Para terminar, uma palavra importante, interessantíssima ontem. Até vou ler a matéria, ela saiu no Diário do Poder hoje com destaque. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, foi questionado na quarta-feira, ontem, sobre o reconhecimento do resultado das eleições presidenciais realizadas em outubro. A pergunta foi feita pelo deputado federal Elias Vaz, durante a audiência pública da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara. Ao falar sobre as manifestações do dia 7 de setembro, o chefe do GSI avaliou que foram atos democráticos e controlados. Porém, o mais importante ficou para o final. O general Augusto Heleno disse o seguinte, literalmente: essas coisas que o senhor falou aí estão dentro de um contexto que muitos não reconhecem o resultado eleitoral. E estamos esperando, prestem atenção nisso, estamos esperando solução para algumas coisas que foram pleiteadas. Foram normalmente ignoradas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, pelo próprio STF, e estamos vivendo uma situação esdrúxula no Brasil, que não merece comentário agora, porque não é o motivo da convocação. Querem que eu repita? Estamos esperando solução para algumas coisas que foram pleiteadas e foram normalmente ignoradas pelo TSE e pelo STF. Bem, a fala do general Heleno é importante porque é uma voz oficial, uma das raras vozes oficiais que surge nesse momento conturbado, em que a direita está se deixando levar por uma onda de Capitólio. Ele disse, em bom português, estamos esperando solução. Então, entre esta fala do general Heleno e essa pressão que surgiu agora por uma liderança aí, sabe-se lá, quem sabe até internacional, dando prazo para Bolsonaro, existe uma diferença monstruosa. O general falou como um homem do governo, não só como um militar. Ele falou como um ministro de Estado e disse que o GSI está, sim, esperando uma solução para um problema que ainda não foi resolvido. E os outros lá pedindo prazo. O que é isso? Que descompasso é esse? O governo está agindo, tanto é que o GSI ainda não foi alvo de investigação, por assim dizer, ou troca de figurinhas com a equipe de sucessão. Se isso não for um indício de que o governo está trabalhando para, pelo menos, deixar tudo claro em relação às eleições, não sei o que pode ser. Então, meus amigos, para resumir, é o seguinte: o que está em jogo é a formação de uma direita internacional, cuja liderança será, pelo menos num primeiro momento, de Donald Trump, liderança central.
As lideranças regionais serão compostas por gente indicada pelo próprio CEPAC, políticos, youtubers, celebridades, enfim, etc. Bem aos moldes do que aconteceu na Venezuela durante o governo Donald Trump. Ele era o líder de uma oposição representada na Venezuela por Guaidó. Bem, Donald Trump reconheceu só Guaidó como presidente da Venezuela. Mas e daí? O que mudou no país dos venezuelanos? Absolutamente nada. É só o cozinhar do galo. Bem, o fato é que o Brasil pode sim embarcar nessa onda. Receber ordens diretas de uma central internacional da direita, representada aqui não mais por Bolsonaro. Esse precisará sair de cena. Então, nesse caso, uma vez que Bolsonaro saia de cena, recupera-se o poder de deputegues, por exemplo, que fazem parte do CIPAC. Claro, repito, tudo isso são boatos, mas muitos dos boatos do passado tornaram-se realidade, como, por exemplo, o boato de que Biden venceria a eleição mesmo sem fazer campanha. Pois é, aí fica a pergunta: nós estaríamos dispostos a deixar morrer a direita que é nossa, tupiniquim, particularmente nossa, para recebermos ordens de uma direita internacional que não sabemos efetivamente a quem pertence? Sabemos que tem muito dinheiro, mas não sabemos exatamente a quem pertence e nem o que pretende. Bem, Israel, como eu disse, já disse não. Nós continuaremos tendo a nossa direita. Essa direita internacional é como uma mina terrestre. Pisou nela, vocês sabem o que acontece. Vamos aguardar. Ao que tudo indica, a direita internacional está sim ensaiando um Capitólio aqui no Brasil. Para o que exatamente? Os Estados Unidos que o digam. Até depois.